Olá, meus alunos, tudo bem? Bom, chegamos agora no ápice da lição de toda a trajetória até aqui, né? Se descobrindo, observando o modelo de implantação do GCL, agora entraremos no módulo de saber como se organiza e se difunde um GCL, né? Hoje estudaremos sobre o capítulo 7, cujo título é O que é um GCL? Exatamente. E ao longo de todos esses videoaulas, né, eu tenho falado em fragmentação do que é um GCL. Agora nós nos dedicaremos a um capítulo somente a ele. Sim, reservado somente para falar o que é um GCL. Vamos lá. Logo, né, no início da apresentação, irá falar que GCL é a sigla, né, de grupo de crescimento e unidade. Esta é a tradução da nomenclatura GCL, que a nossa denominação adotou para designar, né, os seus pequenos grupos. Dentro desse veículo, né, ela irá nos conduzir em 3 etapas, exemplificando o que é cada sigla utilizada, né? Mas se vocês repararem aí, em detalhe, entre aspas, dirá que, preste atenção, o grupo é estabelecido por um número de 7 a 15 pessoas, né? Dentro desses números, um líder em treinamento, um secretário, um anfitrião, que se reúne, né, prioritariamente em um lar. Esse é o objetivo primordial, crucial do GCL trabalhar nos lares. Exato. A alma, né, o corpo do GCL é a casa. Começando em casa, para tomar o bairro e conquistar a cidade. Assim como foi falado aos apóstolos por Jesus, né, começando em Jerusalém, depois Judéia e confins da terra. GCL é esse suporte para começar na casa até conquistar a cidade. A visão do GCL é única, é de direita, está nas casas. A distribuição dentro do GCL começa com o anfitrião, né? Aquele que se dispõe, compreendendo a visão, de abrir a sua casa para que o GCL funcione, acompanhado pela liderança de um líder para conduzir as cartas semanais e o secretário para registrar tudo o que acontece desde a adesão dos membros dentro do GCL, como lembra ambos sobre os aniversariantes, testemunho e etc. Mas vamos nos ater no momento sobre a insígnia GCL. Começamos por crescimento. Leiam, releem e leem de novo, né? Nunca parem de ler, porque ler é crescimento intelectual e espiritual. Aí no livro vai dizer que o crescimento abrange diversas áreas da igreja e dos membros, onde o outro coloca em xeque, né, que o GCL traga novos números de membros por meio do evangelismo e do discipulado. Isso mesmo. O GCL não só acredita em números, né, mas em uma quantificação que trará frutos de arrependimento e conversões em massa, né? O GCL é a terra fértil. Exato. O ambiente apropriado para a seara, levar o evangelho aos perdidos e reencontrar os desigrejados. Isto é muito importante. Ela não exclui os que desistiram da igreja, aqueles que têm aversão à igreja. O GCL não amputa as pessoas, ela imputa, né? Inclui na busca dessas pessoas e de renovar, né, a chama abrasadora do amor dentro delas novamente. Os pequenos grupos trabalham nesse objetivo. Isso tudo por meio da comunhão, que foi a alma, né, registrada em Atos dos Apóstolos que fazia a igreja, a casa, né, crescer a cada dia em almas por meio da comunhão. O GCL traz isso no seu seio, essa pegada da comunhão e do serviço cristão em grupos, que os grupos são desafiados a viver em perfeita comunhão, desenvolver dons para servir, e a casa e a igreja na colaboração, no aperfeiçoamento, né, do corpo de Cristo. Sobre a evangelização, esta está condicionada ao grande comissão registrada em Mateus 28, 18,
né? Onde Jesus comissiona os discípulos na dispensação em que todos teriam que estar engajados em fazer discípulos de todas as nações e os batizar na trindade do Pai e de os ensinar a guardar todas as coisas que foi ordenado a eles. Para nós, segundo a ideologia do autor, a grande comissão não se resume apenas na pregação dominical do Evangelho, e sim abrange no quesito fazer discípulos e guardar todas as coisas. Portanto, meus amigos, o GECEL tem o seu foco em fazer discípulos, levando o Evangelho às pessoas, resgatando as almas para Cristo. Essa foi a estratégia usada por quem? Por John Wesley, né? Um discipulando as multidões que se convertiam a cada dia. Hoje o GECEL, né, nos faz sonhar, né, confessar a contingência de almas nas casas, em que a cada dia almas sejam acrescentadas nas casas. Tem uma nota de observação, né, que falei em videoaulas anteriores, né? O GECEL é um grupo, não é um grupo de EBD ou reunião social. Ele é um encontro de vida no discipulado cristão em que os mais maduros auxiliam espiritualmente os mais novos na caminhada cristã. Agora, para terminar o bloco da insígnia GECEL, vem a unidade. A unidade relatada no Salmo 133 traz um fervor do clímax, né, desse conjunto em que Deus se manifesta onde há dois ou mesmo três reunidos em seu nome. A unidade é o lugar de resposta das orações e também o lugar de vencer as adversidades juntos, sim. As igrejas locais que abraçaram a visão dos pequenos grupos têm experimentado um crescimento volumoso através da koinonia, ou seja, da comunhão entre seus membros, atraindo um ambiente de amabilidade, cordialidade, fraternidade. Uau! Né? Eu vejo a lei francesa nessa frase descrita na bandeira: égalité, fraternité, liberté. Igualdade, fraternidade, liberdade e igualdade, né? Então a gente vê que a unidade estabelecida pelo GECEL, um grupo familiar, sim, o grupo que se torna uma família. Passando isso, vamos para o capítulo 1, que diz um grupo de 7 a 15 pessoas. Sim, por isso que chamamos o GECEL de pequenos grupos, onde um grupo de 7 a 15 pessoas que se reúne por afinidade terá um objetivo comum de crescer numericamente e espiritualmente, e daí multiplicar. Sim, o pensamento e objetivo principal do GECEL estabelecido em Lares é atingir o número de 15 pessoas e ela deve se multiplicar. Daí o objetivo de se ter dentro do GECEL, além do líder principal, um líder em treinamento, que assumirá a condição em outra casa, né, com esses membros que serão multiplicados. Pois se entende que se o grupo ficar com o número de que excede a 15 pessoas, ficará difícil a comunicação entre ambas. Isso implica também no discipulado e no acompanhamento desses membros. Por isso trabalhamos, né, com 7 a 15 pessoas e nada além disso. Na visão e prática do GECEL, entendemos que enquanto o grupo é pequeno, fica mais fácil associar cada membro e visitar caso algum desses se torne ausente por longas semanas. E também um modo de incentivar e colocar em alegria o desejo do grupo em ganhar almas e se multiplicar. A multidão e o método, a estratégia para o crescimento da comunidade é continuar mantendo o grupo pequeno. A ênfase do GECEL é ser pequeno. O capítulo 2 fala sobre encontros semanais. Quando falamos sobre os encontros, falamos de um encontro semanal. Alguns chamam de reunião. Mas independente de como se chamar, os encontros do GECEL é feito uma vez por semana. É onde os membros, né, do grupo se empenham e prega uma força única no desenvolvimento perfeito da comunhão, no cuidado mútuo e no ambiente saudável. Para acontecer as reuniões, ou seja, os encontros semanais, tem igrejas, né,
com alguns pastores que fazem os encontros quinzenais. Ou seja, com esse tipo de modelo, a eficácia fica comprometida. Portanto, para tais igrejas, referido nessa autoria da autoria do livro, o grupo não é adequado para a igreja que adota esse estilo de encontro. Fica defasado demais. Se o modelo quinzenal é adotado por algumas igrejas, este plano então não é apropriado da igreja em si. Por quê? Porque fica um longo espaço de tempo. E se o encontro sem a comunhão, sem aperfeiçoamento do corpo e sem acompanhamento dos membros do GECEL, temos que respirar GECEL todos os dias. E treinar, o encontro já pensando na outra semana de como será a dinâmica, a organização e o estudo da carta do líder. Já pensando na preparação do encontro, GECEL não sobrevive de 15 em 15. GECEL é semanal. A nossa denominação já adotou o encontro semanal justamente para desafogar a agenda das atividades da igreja para priorizar o GECEL, para que possa florescer e dar muitos frutos. O capítulo 3 já aborda sobre a questão das reuniões e seu espaço físico. Com isso, tudo passa a ser reuniões em uma casa ou um espaço distinto do prédio da igreja. Vamos lá. Por que isso? Por que entendemos isso? Que as casas são os melhores lugares para os encontros de GECEL. Quando falamos em casa, falamos de domicílio, ambiente acolhedor, íntimo, uma coisa mais particular. E com isso procuramos preservar esse espaço concedido pelo anfitrião de buscar um relacionamento mais profundo com os integrantes do GECEL. Mas também se abre um espaço, caso não haja casas para promover as reuniões, é possível realizar em outros espaços. Mas já deixo claro aqui, a prioridade máxima é que o GECEL funcione nas casas, no ambiente no lar. Leia a revista e tenha essa clareza na visão. Vamos caminhar para o capítulo 4, em que o título fala sobre um projeto para ser e viver a igreja. O maior e o melhor objetivo do projeto Pequenos Grupos é resgatar o grande mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo, conjugado com a grande comissão, que é ide e fazer discípulos. Com isso, é nítido que a intenção do GECEL é fazer da casa uma pequena igreja, não na formalidade do culto, campanhas, aquela liturgia toda que demanda um templo maior, mas no comodismo de que uma pequena igreja é estabelecida em um lar, e a maneira de viver e ser igreja mais relacional, mais introspectiva, e também uma forma de estabelecer o reino de Deus nessa casa. O capítulo 5 denota sobre o alvo do GECEL, o foco maior que se busca dentro do projeto. O título fala sobre os objetivos do projeto GECEL, que se calça claramente em 5 objetivos. São elas: evangelização, discipulado, a comunhão, o serviço cristão, restaurará o objetivo maior, que é a tão sonhada multiplicação. O embolso desse título caracteriza o GECEL como projeto que trabalha visando almas, desenvolver pessoas e o crescimento da igreja como um todo na forma integral. E, por conseguinte, identificamos e cremos que, através dessas ferramentas, evangelismo, discipulado, comunhão, serviço cristão, já relatada, é uma experiência única, e para se experimentar a grande multiplicação, com isso, introjetamos no líder e fomentamos o desejo de grande multidão. Isso só se deve se seguir à risca o propósito do GECEL. Só o GECEL consegue reunir no projeto uma única estratégia traçada nos objetivos, certamente levará a igreja a uma multiplicação saudável e bem fortalecido. O capítulo 6, podem ler aí e observar, explora o ambiente do lar de uma forma mais amigável, mais íntimo, um lugar de comunhão, mais acolhedor, que vai dizer o título aí. Compreendemos o valor de uma casa grega, pois
Quando nos referimos à casa, principalmente nos moldes do século V a XIV, vemos no lar camponês uma estrutura forte, base de toda a cultura e sociocultura que é a educação. Por mais que o cristianismo, cujo a mentoria era a Igreja Apostólica Romana, ou seja, a católica, que era dominante e tinha o seu poder o tempo, pois era através da Igreja Católica que a sociedade rural e nobre, a realeza, funcionava, pois a ordem do tempo girava em horário de trabalho, horário de culto e horário de descanso. Tudo através do tinar do sino. Enquanto os homens trabalhavam, as mulheres tinham um papel fundamental, letravam os filhos, sim, educavam os filhos e preparavam o lar para o retorno do seu esposo. O lar em si representa nessa vilela uma oportunidade de relacionamento saudável e fraternal. As mulheres medievas, porque não eram vistas e nem colocadas em destaque, era a base principal do lar. Com isso vemos no Gessel essa metanoia em que o lar funciona bem mais organizada, quando a memória está nos ombros dela. Sim, das mulheres. Olha, eu exaltando o papel da mulher aqui. Mas continuando, as casas sempre deram certo e os pequenos grupos veio destacar esta comunhão perfeita. Esse sincronismo, na edificação da igreja através dos Gessels, as pessoas se aproximar mais uma das outras. O autor ressalta que através do Gessel as reuniões criam um laço de afinidade e de intimidade, e com isso a comunhão da igreja é fortalecida. E aí ele cita o livro de David Confield, Leia aí em destaque. É um ambiente contagiante onde pessoas são tratadas com dignidade, com apreço, com cordialidade, que se sintam familiarizadas e prontas para estarem em convívio com a nova família promovida pelos 4 grupos, E a lição 7 termina com o capítulo 7 dizendo, com a titularidade de um grupo aberto. Por que o Gessel é um grupo aberto? Vamos lá. Quem trabalha com um grupo fechado é seita. E Gessel não é uma seita. Não é uma instituição privada. O Gessel é público, onde todos podem entrar e ser participantes do encontro. Na igreja, participantes do culto. Se o Gessel é um órgão evangelizador, vamos colocar aí assim então, ela está propícia a ter em seu seio pessoas de diversas etnias, clero, dogmas, opções sexuais, posicionamento político. E o Gessel tem que saber trabalhar e lidar com essas pessoas. O Gessel não é um grupo fechado para discipulado. E em contrapartida também não relaciona nomenclatura de Gessel dos diáconos, Gessel do presbítero, Gessel de pastores, Gessel de ministério de louvor, Gessel de dança, Gessel de som, ministério de som. Não, no momento em que se faz isto, estou identificando que este grupo é um grupo fechado e para as demais que não possuem tais posições ou atividades. É um conceito equivocado, ainda que se trabalha com Gessels de adolescentes e jovens que acaba sendo ou querendo, ou não, grupos fechados. O Gessel compreende que se precisa atingir um público-alvo, mas que este também não venha, preste atenção, que este também não venha excluir as demais que querem fazer parte, deste grupo. O objetivo, replico aqui de novo, o objetivo do Gessel é o evangelismo, que é o foco da missão deixada por Cristo, onde almas sejam ambientalizadas e recebidas, tanto crentes desigrejados e não crentes no reino representado pelos pequenos grupos. Ficamos aqui, meus amados, e lembre-se, estude a lição, se tiver dúvidas, me perguntem, e Gessel, até a última casa.